Bem-vindo ao Pode com Dinheiro número 10. Estamos com o Felipe, o nosso especialista em grandes provenças. O que foi, Felipe? Comemorando o décimo. Finalmente, décimo. Calma, que ainda. Depois a gente comemora quando chegar no centésimo. Vai fazer 3 por semana, rapidão a gente chega. Tá no ritmo, né, cara? Agora é bom quando a gente interage com os alunos e tudo, surge muito tema, né? Muita coisa para ajudar a galera. Bom, eu sou o Matheus Takano, apoiador do canal. O tema de hoje é o pior guia do mundo para você pagar as contas. E esse ideia é interessante, que é o seguinte: eu vim com a ideia assim, Felipe, qual que é o pior guia, por exemplo, para você ir para a Nigéria? Sei lá, o guia para outro país, né? Você imagina assim. Quer colocar longe da gente, a gente fala assim, acho que é um bom guia, um guia muito bom de como ir para o Japão. Esse aí é ruim para ir para a Nigéria, cara. E se o guia for bom, ele vai te mandar realmente, mas para outro lado, né? Totalmente oposto, né? E aí, uma coisa muito importante a gente pensar, né? Se a gente tá buscando um guia, a gente fala assim, como é que eu faço tal coisa? No nosso caso como que eu faço para pagar as contas em dia, para fazer tudo certo? Quando você vai atrás de um guia, a primeira premissa, o primeiro pressuposto, não tem como fugir disso. Se você vai usar um guia, você vai exercitar confiança. Você vai seguir passos. Se você efetivamente for pegar o guia, porque muita gente pega o guia e fica lá pensando e teimando e argumentando com o guia e não faz. Mas se você for seguir o guia, pensa lá, tu vai para uma cachoeira lá, tu não conhece o lugar e tu vai seguir o guia. Se tu for seguir o guia, você está exercitando uma confiança tal que você não sabe o que você realmente está fazendo. Você está cego e você tá confiando que o cara sabe pra onde tá indo. Mais que você. Inclusive, eu já tive problema com isso. Ai, velho. Um amigo meu que tinha ido pra uma cachoeira aqui perto, ele falou, seu caminho, e fez a galera, velho, andar no mato, assim, por muitas horas, cara. A gente chegar num lugar, assim, que depois que a gente viu, era tipo no horizonte de onde a gente tinha chegado, sabe? Mas, enfim, você escolhendo um guia para que você já saiba que deu resultado, né? Porque no meu caso, meu amigo, eu só acreditei que ele falou que sabia, mas eu não vi se ele realmente tinha feito. Mas não mostrou nenhuma foto, né, dele lá na cachoeira. Não. O mapa dele, o mapa com as anotações dele, eu tenho que virar nessa pedra, aquela árvore está caída há quanto tempo. Não mostrou prova nenhuma, você foi só na confiança, né? E o bom era que assim, sabe aquele cara malandro, assim, da malemolência, sedutor, pegava as meninas tudo? Era esse cara. Todo mundo sabia que ele sempre tava mentindo. E eu era, na época, assim, visto como o mais nerd do mundo, o cara que nunca ia mentir. Só que aí, no meio do problema lá, a galera toda acreditava nele, porque ele tinha essa confiança, essa malemolência, ninguém acreditava no que eu falava, cara. Enfim. Eu tive um colaborador lá na empresa que ele falava que ele também era assim, né? Cara que tinha uma lábia muito boa. Ele falava que é inteligência social, né? O cara, ele não precisa ter muito conhecimento. Se ele tiver lábia para poder envolver as pessoas e tal, e a comunicação é muito poderosa, né? Cara, diante de um risco desse, Felipe, da comunicação levar a gente assim, vale a pena ter um guia no final das contas? Eu acredito que vale, cara. Eu acredito que vale, porque o guia, ele possibilita que você economize muito tempo, muito dinheiro, se ele estiver te levando para o lugar certo. Agora, ele pode te causar um prejuízo enorme se ele estiver caminhando para o lugar errado. E detalhe, cara, é muito louco isso. Às vezes, o guia, ele acredita que está te levando para o caminho certo. Só que ele leva as premissas, ele tem uma premissa que é assim, eu estou levando essa pessoa para o lugar onde eu cheguei. Só que o guia não enxerga a situação daquela pessoa. Ele enxerga a própria situação, enxerga o próprio caminho que ele percorreu. Então é até um risco a mais, né? Porque tem vários. Além do cara ser influente, além dos caras às vezes achar que está levando para um lugar e está levando para outro, além do cara achar que às vezes está levando para um resultado, mas está levando para o dele, que não é o resultado que a pessoa quer. Ainda tem um problema do cara achar que está levando para o resultado dele, mas ele não entende a circunstância ponto de partida da pessoa. Da pessoa. Cara,
Pois é, e aí, com esse tanto de risco, como é que você escolhe o guia? Ufa, que pergunta difícil. Que pergunta difícil, cara. Porque, eu vou falar por que é difícil. Eu fiquei nesse dilema. Primeiro, eu escolhi alguns guias. Por que hoje em dia eu estou falando sobre que a gente está falando sobre esse tema, né? Porque em alguns momentos da minha vida eu escolhi alguns guias que eu acreditava que fosse me levar para onde eu queria e não me levaram. Me causaram prejuízo, enfim, eu sou uma pessoa muito responsável com aquilo. Eu segui o cara porque eu quis e tal, então não vou cobrar o prejuízo do outro. Mas causaram prejuízo, entendeu? Causaram prejuízo. Por quê? Porque eles não entendiam a minha situação, a minha circunstância específica, que não era a mesma que eles tinham no momento em que eles começaram a trajetória. Basicamente assim, quando a gente está buscando um guia, a gente simplesmente olha o resultado. Simplesmente olha o resultado. Fala assim, pô, aquele cara é muito próspero, é muito rico, então eu vou seguir os passos dele. Primeiro erro que a gente comete é tentar fazer o que o cara está fazendo agora. Esse é um erro crasso. É muito contra-intuitivo isso. Pô, se o cara é rico, o cara é próspero, eu vou fazer exatamente o que ele faz agora. Tu vai se arrebentar. É a mesma coisa que eu falo assim, cara, se você quiser ficar forte, que nem o Arnold Schwarzenegger, tu vai pegar a série do Arnold Schwarzenegger quando ele foi Mr. Mundo? Não. Isso já é um risco, sim, que parece óbvio nesse caso, né? Mas no caso parece óbvio. Finanças, a pessoa fica pensando assim, mas a oportunidade que ele usou lá atrás não é a de agora, eu preciso de algo atualizado. Fica bem mais contra-intuitivo. É muito louco. E também a pessoa não consegue fazer a ligação com outras áreas da vida. Na musculação é muito óbvio, tu não vai conseguir pegar a mesma quantidade de peso, mas no comportamento financeiro você tende a ter o mesmo comportamento. Por exemplo, quer ver vou citar um exemplo claro aqui. Muitos especialistas em finanças, muitos influencers falam o quê? Cara, busque renegociar sua dívida e pagar o menor juro possível. Eu sou totalmente contrário a isso, porque toda vez que você vai renegociar uma dívida, você multiplica ela instantaneamente. Uma dívida que poderia crescer se você deixasse ela inadimplente durante um tempo, ela simplesmente se multiplica instantaneamente. No momento que você fez a negociação, ela se multiplicou por 3, ou seja, você está jogando o tempo contra você. Não tem como você sentar com o banco e dentro da atividade bancária, o banco pagar a conta para você. Tipo, você vai sair devendo menos. Impossível. Não. Claro, é impossível. Necessariamente. Você vai sair devendo mais. Sim, porque é atividade econômica, o banco tem que lucrar, então se ele vai Agora, por que o influenciador faz esse tipo de recomendação? Porque ele tem vários compartimentos de dinheiro, ele tem várias destinações e dentro de uma delas ele consegue fazer uma conta matemática de forma que ele tira o dinheiro daqui, bota ali, rende aqui, lá, no fim de tudo, dá mais dinheiro. Ele nunca se colocou na situação de insolvência que a maioria das pessoas está no momento que vai fazer a renegociação de uma dívida. Que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, aquela dica, e olha que eu já segui muitas dicas, cara, tipo, renegocie sua dívida, não deixa a dívida, troque dívida cara por dívida barata. Cara, tudo isso me causou prejuízos absurdos. Na live passada você ilustrou pra gente, deu o exemplo real da sua vida, de como você fez uma conta e na prática lascou, né? Porque você falava assim, não, eu uso o benefício do crédito que é muito melhor eu pegar, dividir, em vez de dar todo o dinheiro à vista, eu dou só essa parte, a outra eu boto para render, aí no final fica assim, só que aí você pegava, fazia o discurso e na prática você pagava a primeira parte e a outra você gastava com outras coisas. Então, exato. Então, e aquele meu discurso era baseado em quê? Na mentalidade que eu via das pessoas que eu estava tentando seguir, que a gente chama na programação neurolinguística de modelar, né? Você vê o comportamento do outro e fala assim, cara, aquele cara tem um resultado que eu quero, então eu vou modelar o comportamento dele para ver se eu alcanço o que eu quero. O risco é esse. Você começa a seguir regras que não são feitas para você, entende? Então isso vai causar prejuízo, vai. Tipo, questão de tempo, você vai descobrir que isso vai causar prejuízo. Tá bom, mas então se eu não posso seguir o cara que já tem o resultado que eu quero, como é que eu descubro quem que eu vou seguir? E aí, hoje em dia, eu tenho clareza disso. E eu posso dar essa recomendação. Cara, você precisa pegar, obviamente, alguém que já gerou o resultado que você quer, mas que tenha partido da mesma circunstância. Entende?
Não adianta você querer, tipo, não tenho nada contra a maioria desses influenciadores sobre investimento, tipo o canal Me Poupe, Primo Rico, Escambau 4. Cara, mas essas pessoas não viveram realidade de escassez. Né? Se você for olhar a história delas, nunca passaram pela situação de estar insolvente, de ter mais dívida do que renda, enfim, nunca. Então, o cara faz uma pergunta assim, eu não tinha grana, eu precisava vender coisa na rua, sei lá, coisa do tipo. Sim, vendeu coisa na rua e tal. A mentalidade de criar dívida e ele não passou por insolvência, é muito diferente. É muito diferente. Então, por mais que o cara, por exemplo, tem outro influenciador que começou pobre. Tem o Rick Chester, cara, o cara, morava na comunidade, e aí gravou um vídeo, ele viralizou com aquele vídeo dele lá, de vender água na praia e tal, show de bola, o cara é empreendedor. Ele começou da mesma situação que eu? Não, entende? Ele começou pobre, será que em algum momento ele ficou endividado? Será que em algum momento ele criou? Você tá entendendo? Ele começou de um outro momento, passou por outras circunstâncias, então você vai seguir o cara? Voltando talvez se você tiver a mesma circunstância dele, se você tiver numa comunidade sem muito recurso e tal, cara, segue o cara, porque ele estava na mesma circunstância que você, e aí treinou um caminho maneiro. Agora, você está numa dificuldade financeira porque ao longo da sua vida você se formou, começou a trabalhar, gerou renda, e aí, começou a ter despesa, gerou uma dívida. É outro mundo, cara. É outra diferente. Realidade. Assim, o cara pode ser um guia a partir do exemplo dele e desenvolvendo na medida que ele guia outras pessoas, né? Aí, beleza, tudo bem. Se o cara te mostrar que ele pegou uma pessoa na sua circunstância e guiou, aí tudo bem. Porque aí você fala, o cara não saiu da minha, mas ele sabe como é que é. Ele enxergou... Ele já viu isso antes. Ele fez uma análise daquela pessoa e falou assim, não, beleza, essa pessoa aqui começou num lugar diferente, então vou dar umas dicas diferentes, vamos ver se funciona. Dei a dica diferente, funcionou, show de bola. O cara tem comprovação de que tirou alguém da circunstância que você está agora e levou para a circunstância onde você quer estar no futuro. Aí sim, é um provável bom guia para você seguir. Às vezes até melhor do que o exemplo próprio, né? Porque o cara consegue pensar, inclusive, fora do próprio pensamento dele e adaptar o método, né? Sim. Mas, voltando naquele exemplo da musculação, do Arnold Schwarzenegger, né? Uma coisa assim que eu falei, não é instintivo quando em finança, tipo, a pessoa pensa, não, mas eu preciso de uma coisa atualizada, né? Só que é aquela coisa, tipo, beleza, tu quer uma parada atualizada? Vamos ver se o cara tem capacidade de atualizar. Esse é outro ponto para escolher o guia. Mas é diferente de, por exemplo, uma mulher querer seguir exatamente o mesmo exemplo dele. Tipo, a constituição da musculatura física, ela pode até ficar realmente muito forte com a capacidade de torque, né? Absurda. Mas a estrutura é diferente. Não dá provavelmente o corpo dela vai ficar deformado em relação à própria constituição. Na verdade, geralmente vai machucar, né? Porque a questão é assim, não é nem que, porque é impossível e não sei o que e tal, e aí a pessoa já quer entrar numa discussão de gênero. Não é isso. Não é isso. A questão é que se você não adapta o guia, não adianta, cara. Não adianta. E aí essa é a parte que entra nessa questão não instintiva do atualizado. Cara, um atualizado que não adapta, não dá, cara. Não dá, vai machucar, vai dar problema, né? Basicamente isso que eu queria chegar nesse ponto. Então, aí você vai ver, e aí? Que ele continua guiando outras pessoas, ele só fez o caso dele, como é que ele trata da questão atual, ele fala de algum contexto atual, né? São coisas para escolher o guia, né? Mas vale a pena? Vale a pena, por quê? Porque você já está há um tempão seguindo só a sua cabeça e tá dando ruim, vamos testar alguma outra coisa, né? E ali tem um resultado, um indício de que tá melhor do que o que você tá fazendo. Eu diria que sempre vale a pena, Matheus, porque essa ideia de você estar seguindo a sua cabeça e tá dando ruim, em vez de regra, por que isso acontece? Porque você não está enxergando algo que precisa enxergar. E se você, na situação que você está, não consegue enxergar, como é que você pode passar a enxergar?
só com um olhar externo, só com alguém olhando de fora. E a gente acredita piamente que dá para, como muita gente fala, só se aprende caindo. Eu já ouvi. O meu amigo do banco falou lá, né? Tipo, ninguém me ensinou educação financeira, não. Eu aprendi tomando na cabeça. Como se todo mundo que tivesse o primeiro problema com o endividamento aprendesse a lição e a lição viesse com o manual de como conserta aquilo. Você está entendendo? Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. A realidade da pessoa que, cara, de repente pega um empréstimo para uma despesa que não necessariamente seria algo pensado como essencial, e aí ela vai se dar mal. Pô, cara, não consegui pagar, fiquei com o nome sujo, enfim, me causou um maior problema de crédito e tal. Pô, não pego mais crédito para comprar alguma coisa que seja supérflua, entendeu? Agora, a pessoa aprende uma lição. Mas e quando chegar lá na frente, que ela tiver um monte de despesa, ela vai e compra à vista. Acontecerem emergências. Aí acontece uma emergência, aí a pessoa fala assim, pô, o crédito tá aqui, eu vou lançar a mão do crédito. Aí ela toma um ferro com a emergência. Passa mais não sei quanto tempo ferrado, enrolado, não sei o que, ela descobre que ela não pode comprar qualquer coisa com crédito, e depois, pô, não posso lidar com a emergência com crédito. Aí qual é a próxima lição que ela tem que aprender, cara? Você tá entendendo? Existem infinitas lições onde a pessoa vai continuar errando. E se ela tiver um guia, é mais fácil, né? O guia vai virar para ela e falar assim, olha só, tu tá achando que tu tá errando no objeto? Tu tá errando na ação. Não, e a gente já falou em outra live, não precisa ser assim. E, por exemplo, quando a pessoa tem um exemplo financeiro que funciona e ela pega do pai e segue, ela não contraria, ela simplesmente não tem problema, não tem nada desse drama todo, desse problema todo. Então não precisa ser assim, pode ser fácil. Agora, pô, se a pessoa não tem um exemplo que funciona para vir do pai, então ela tá fadada, tem que tomar na cabeça? Não, cara, tem como. Vamos pegar um outro exemplo que funciona. Essa que é a ideia de hoje aqui, por isso que vale a pena. Né? Agora, no caso do guia financeiro, em vez do pior guia para ir para a Nigéria ser o bom guia para ir para o Japão, talvez o pior guia para ir para a Nigéria é o guia que parte da Nigéria, né? É verdade, cara. É verdade. Porque o cara que tá lá na Nigéria fala assim, pô, é só vir. Vem. Tipo, você tá aí no Brasil, tudo bem, se joga aí no Oceano Atlântico e vem a nado. É uma coisa simples. É uma coisa que essa galera que tem facilidade com finanças, que faz um dinheiro, é muito rica, eles sempre falam que é muito simples. Né? Só que, pô, é muito simples com a cabeça que ele tem. E se eu penso diferente, não consigo pensar igual a ele. Com backgrounds, com o ambiente, né, o environment, que a pessoa tá, que ela viveu, em que ela cresceu, com as ideias com que ela foi inseminada desde cedo. Entende? Aí é simples, cara. É simples. E isso justifica o motivo de tanta desigualdade no mundo, na minha opinião. Cara, o rico, ele propaga para os filhos aquelas ideias sobre prosperidade, sobre como algumas vezes eles falam. Tem que mostrar para incentivar o filho a seguir, né? Agora, o filho vai seguir propriamente, né? A gente sabe que ele pode seguir ou pode não seguir. Tem filhos aí que vão destruir a fortuna dos pais, porque, enfim, tem algumas questões emocionais a respeito daquele pai, e aí vai contrariar. E aí contraria justo no que vai prejudicar ele mesmo, no futuro e as próximas gerações. Mas, em vez de regra, a família sempre vai ter um ou outro ali que vai seguir aquele negócio e vai perpetuar. Agora, o pobre, por que ele está naquela circunstância? Porque geração após geração foi inseminado com ideias que não levaram à prosperidade. E aí aquilo vai continuar sendo propagado para gerações futuras, causando cada vez mais desigualdade. Enquanto a gente acreditar que o problema social da desigualdade diz respeito a dinheiro, cara, não vai resolver nada. Porque o governo vai imprimir quantidade de dinheiro que quiser para resolver esse problema. Falou do Lai Ribeiro outro dia, né? Que problemas financeiros não se resolvem com dinheiro. Não se resolve com dinheiro. E é temerário, é muito triste que, cara, a gente tenha presenciado uma parlamentar ir para a tribuna para falar mal de educação financeira. Pobre não precisa de educação financeira, pobre precisa de dinheiro. Cara, isso é temerário. Você está entendendo? Acho que a gente está vivendo uma barbárie
Uma pessoa que, pô, estão querendo parcelar benefício social, né? Quer cara, dizer, então botar o não cara só na dívida. parcelar não, possibilitar endividamento através de benefício social. Quer dizer, você quer dar o quê? Benefício social ou quer criar uma prisão para a pessoa? Entendeu? Então, cara, é muito triste. Como Enfim, disse a gente o médico que lá em conhece o Ribeiro, outro o lado. problema financeiro se resolve com ideias. É isso que a Ideia. gente está tentando aqui fazer para ajudar as pessoas, né? Mas a gente sabe que é natural também a pessoa resistir, contra-argumentar, teimar, né? Tudo. No caso da Ninguém questão está de você... pedindo para acreditarem na gente cegamente. Muito pelo contrário, seja crítico. Agora, toma cuidado com a diferença entre ceticismo e teimosia. Teimosia é aquilo que a gente continua fazendo mesmo sabendo que está machucando a gente. É aquela coisa assim, por exemplo, você tá lá na cachoeira, escolheu um guia e você vai ficar argumentando com o guia. Toda hora você acha uma razão para não seguir. E se o guia estiver correto, o que vai acontecer? Você não vai se chegar perder. Nunca, tu vai se perder, tu vai se machucar. Enquanto o guia chega lá e tá de boa com o resto da galera, todo mundo chega, você vai se estrepar, né? Então, pensar, criticar, né? Eu lembrei de um episódio. Minha filha é pequena, né? Há poucos anos atrás ela assistia Peppa Pig, cara. Muito engraçado aquele episódio do Papai Pig lá, que ele leva os filhos para ir para um lugar onde ele costumava ir. E aí, quando ele chega no lugar, o lugar mudou, né? E aí ele fala assim, pô, cara, eu quero ir lá no Lago dos Peixes. O lago era um laguinho pequenininho, na verdade uma fontezinha. E ele falou que tinha peixe pequenininho, mas na verdade passou tanto tempo que o peixe ficou grandão. Enfim, mas a ideia é a seguinte, eu conheço o caminho. Só que isso anos depois, o caminho mudou, né? E aí o guia do local, a guia do local virou para ele e falou assim, pega o caminho da direita, vira aqui, vira ali, que você vai chegar no lago. Ele virou e falou assim, não, eu conheço o atalho, vou pela esquerda. A família dele foi pela direita e ele foi pela esquerda. Então, beleza. Aí tá a família lá indo pela direita, chegaram na fonte e cadê o Papai Pig, cara? E eles começam a escutar, socorro, socorro, socorro. Papai Pig estava onde? Estava preso no meio de um monte de arbusto lá, porque no caminho onde ele estava querendo passar, cresceu um monte de arbusto e ele ficou preso, não conseguiu identificar o caminho, ficou preso lá e eles tiveram que resgatar o Papai Pig. Quer dizer, é muito engraçada essa história, porque ela fala um pouco sobre aquela ideia de, às vezes, você ter passado pela circunstância, mas não estar constantemente revisitando aquilo, e aí você perder de vista exatamente que você precisa passar adiante para as pessoas para que elas não caiam nos mesmos erros, né? Eu acho que também é uma questão de humildade, você está sempre revisitando, né, o caminho e não se dá por satisfeito, falar, não, agora eu já conheço tudo e eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais estar acompanhando a evolução das coisas, porque no final das contas, se você for seguir o mesmo caminho, às vezes as coisas mudaram. Como tudo muda, a única constante no universo é a mudança, né? E provavelmente a pessoa vai quebrar a cabeça. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que às vezes tem gurus, né, tem pessoas, tem influenciadores que passaram até pela circunstância, mas que não vivem aquilo, né? Uma pessoa que passei pelo endividamento, a gente até já viu casos de pessoas que passaram pelo endividamento, mas trabalham com outra coisa, né? Então ela passou por um trajeto, uma circunstância específica, não se aprofunda naquela questão, e depois chega lá na frente e fala, e do lugar onde ela estava, pode vir, é facinho, é só andar por aqui e tal. Você está entendendo? Mas não é tão simples assim. Né? Mesmo porque você não revisitou aquele caminho, você não está acompanhando. Né? E para deixar mais claro, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem pessoas que saíram do endividamento, chegaram à prosperidade, né? E agora trabalham prosperidade. Né? Tem pessoas como eu que saíram do endividamento, chegaram a uma determinada circunstância de equilíbrio e finanças positivas e está querendo ajudar pessoas a chegar no mesmo caminho, mas estou sempre revisitando, cara. Eu estou sempre ouvindo o que essas pessoas estão falando. Na sua história, você não só saiu, né? Tipo, você apanhou tanto para sair que dentre as coisas que você precisou fazer para conseguir sair, estava tentar auxiliar outras pessoas até perceber
mais e mais coisas do processo. Esse então processo foi tão sofrido que você naturalmente já estudou muito e depois cara, dessa necessidade de ajudar outras pessoas continua mais e mais e nunca para, né? Eu chamo isso de escalada, cara. Escalada. Você, quando escalar a montanha é virgem lá, ninguém escalou. O que você tem que fazer? Tu vai escala um pouquinho, pega e bota um gancho. Aí bota a tua corda de proteção, porque se tu escorregar lá de cima, tu para no último gancho. Aí tu sobe mais 2 metros e bota um gancho. Esses ganchos que na escalada, na minha opinião, é onde eu paro, olho para baixo e falo assim, cara, vem cá, dá a mão aqui que até aqui eu posso te levar. Até aqui eu posso te levar, entendeu? E manter sempre a consciência de que, cara, olha só, eu ainda não cheguei lá no topo. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, eu vou transformar você de um endividado num milionário. Não, ainda não tô milionário, entendeu? Na hora que eu chegar lá em cima, eu vou poder falar, olha só, posso te transformar em endividado e milionário, mas eu vou ter também o trabalho de estar, cara, como é que eu revisito lá embaixo a circunstância que a pessoa começou a formar dívida para me relembrar aquele processo, porque a gente esquece, cara. A gente esquece. Como teve essas questões todas, né, esse vai e volta, você tem condições de adaptar, né, para outra pessoa. Aí, na medida que você vai adaptando para outra pessoa, você adapta para outra, e você vai adaptando Sim. cada vez mais, até que chega o ponto. Cada vez o guia vai se atualizando e se fortificando, né, dando mais soluções, né. Deu uma congelada aí. Oi, Matheus. Opa. Oi, voltou. Tô aqui? Voltou, tá voltou. Tô te vendo. Vamos fazer um exercício que a gente costuma fazer nas lives, que é de 2 histórias. Né? Duas histórias que eu quero hoje é o seguinte: o cara que estava com problema financeiro, com endividado, e foi seguir o guia mais famoso, e o cara que avaliou, como a gente está falando aqui, sugerindo, e ele conseguiu escolher o guia mais adequado para ele, não para todo mundo, para ele, adequado para ele. Como funciona a historinha de cada um? Eu posso... O cara que quebrou a cara pode ser eu mesmo. Quanto é que me custou essa brincadeira aí de seguir os guias mais famosos, né? Eles falavam coisas como, por exemplo, cara, não invista enquanto você está endividado. Olha só que loucura, é totalmente o oposto do que eu falo hoje em dia. Não invista enquanto você está endividado, porque o juro da dívida, o juro dos investimentos nunca vão superar os juros da dívida. Só que se você nunca tiver dinheiro, você nunca vai sair do endividamento propriamente dito. Troque dívidas caras por dívidas baratas. Isso aí me fez multiplicar a dívida em 50 vezes. Brinco por baixo, assim, 50. E por aí vai. Várias outras situações que eu passei, que eu seguia, e eu acreditava que eu estava fazendo certo, e no final das contas quebrava a cara e ainda ficava assim, cara, mas o cara tem o resultado que eu quero, e ele faz o que eu tô falando, e ele tem o resultado que eu quero, como é que pode? Para mim não funciona. E eu ainda ficava assim, cara, eu devo ter alguma coisa errada. Eu sofri muito nessa época, cara, muito. E provavelmente deve ter muita gente na mesma situação, falando assim, cara, eu devo ter alguma coisa torta, eu devo ter alguma coisa errada, que eu faço a mesma coisa que o outro, mas eu tenho resultado errado. Não é nada de errado com você. É simplesmente que você enxergou mal a situação. Você provavelmente está seguindo a pessoa errada para a circunstância em que você está. Analisar realmente de onde a pessoa parte é fundamental. Agora, resultado, a historinha de quem seguiu, quem... Enfim, eu posso citar aí um dos meus alunos lá, o Newton, né, que, cara, sei lá, questão de 1 mês e pouco, ele resolveu o problema dele que estava atormentando. Palavras dele, né? Ele falou, pô, nada mais humilhante do que não conseguir pagar suas contas. Foi daí que a gente, inclusive, tirou até tema para live e tal. E ele tá, pô, médico, cara, numa situação dessa, eu acho temerário, né? Muito triste que a pessoa passe anos e anos estudando, se esforçando, ralando pra caramba, para chegar no momento ter acesso a um bom nível de renda, mas por conta de todo o ambiente, né, onde a gente está inserido, culturalmente falando a respeito de dinheiro, a pessoa acaba envolvida em problemas financeiros, né, em atitudes que geram problema. E, enfim, ele me procurou porque estava, mesmo tendo uma boa renda, estava com dificuldade para pagar as próprias contas,
E aí, um mês e pouco depois que ele teve acesso à metodologia que eu compartilho para explicar passo a passo como uma pessoa consegue pagar as contas e sobrar para investir, ele conseguiu resolver o problema dele. E, tipo, cara, agora tá caminhando de uma forma muito mais tranquila, né, na vida. E tendo a possibilidade ali de estabelecer objetivos positivos, porque quando a gente está também, cara, com dificuldade financeira, tudo que a gente consegue enxergar é problema. Tu não consegue sonhar, sabe? Tu só fica naquela de, pô, eu só preciso resolver isso. E às vezes a gente fala até coisas assim, eu só quero o suficiente para pagar as minhas contas. Pô, cara, isso não existe. A vida não é para ser assim. Aí eles dão um monte de tema para as nossas lives, né? São várias frases que, cara, eu mesmo falava e, enfim, e às vezes é até duro revisitar essas coisas, né? Porque o estado em que a gente fica naquela época, e quando a gente lembra, isso remete mesmo ao estado emocional que eu ficava. E é muito pesado às vezes, cara. É muito difícil, assim, você revisitar esses momentos e principalmente quando a gente mensura, assim, as poucas coisas que a gente precisou mudar na vida, efetivamente na cabeça, em termos de crença, em termos de comportamento, para a chave virar totalmente. Então, mas, Felipe, vamos lá. Cara, uma vez que a pessoa consegue fazer esse exercício que a gente está propondo hoje e escolher o dia adequado, ainda assim ainda tem um erro imediato que a maioria comete. Qual que é? Erro imediato que a maioria comete. Cara, eu acho que o primeiro erro a gente já falou que é escolher o guia errado. O segundo erro... ela conseguiu escolher o guia adequado. Qual que é o erro depois? Se ela escolher o guia adequado, cara, eu falo por mim, ser criativo com o método, né? Aí vezes... é o que a gente estava comentando. O cara foi para a cachoeira lá, escolheu o guia, ficou teimando com o guia, todo mundo chegou com o guia no lugar certo, ele se perdeu. E o papai Pig lá, perdido no meio dos arbustos, porque, não, eu conheço um atalho. Entendeu? Eu conheço um atalho. Isso é muito comum. Por mais que pareça loucura, é muito comum. E a gente se pega o tempo inteiro, inclusive, quanto mais inteligente a pessoa é, tome cuidado se você é inteligente. Quanto mais inteligente você for, mais fácil de você cair nessa armadilha. Porque pessoas que têm muita flexibilidade e inteligência, elas encontram alternativa em tudo. Entende? Sempre tem uma alternativa, sempre você pensa numa alternativa. E aí não segue alternativa, o guia, né? Alternativa é tudo que você não precisa quando você está seguindo um guia, cara. Entendeu? O cara, mas aquele caminho ali tá lindo, cara. Tá parecendo que eu vou chegar lá muito mais rápido. Cara, não vai, velho. Porque se o guia tá te falando para seguir por aqui, é porque ele provavelmente já viu aquele caminho bonito, foi por lá, quebrou a cara e agora tá seguindo pelo caminho mais difícil. Porque é mais seguro, ou é mais rápido, ou é mais alguma coisa. Então, cara, você ser criativo, você ser inteligente é muito perigoso. É muito perigoso. Em vez de regra, pessoas muito inteligentes, quando vão seguir métodos, levam 2, 3, 10 vezes mais tempo do que aquelas que são humildes o suficiente para falar assim, eu não entendo desse negócio, então eu vou seguir cegamente o que o cara está falando. Eu não estou falando simplesmente para começar a seguir a gente cegamente tudo que a gente fala, óbvio que a gente tem que ter o senso crítico. Mas... fazer até, já chegou na hora até de fazer o resumo do dia de hoje para o cara entender como é que é o esquema. Não vai seguir o guia mais famoso. Calma, cara. Vê qual que é o resultado específico que você quer. Aí vê lá quem tem o resultado específico que você quer. Aí vê quem conseguiu partir do mesmo ponto que você para chegar no resultado específico que você quer. Ou, melhor ainda, quem conseguiu pegar pessoas que estão partindo do ponto onde você está partindo e levar para o resultado que você quer. Aí, beleza. Escolheu o guia certo. Depois que você escolheu o guia certo, cara, não teima, meu irmão. Se você já viu que o cara entende a sua situação, sabe de onde você está partindo, ele sabe te levar para o resultado que você quer, segue, meu filho. E aí a gente resumiu e pronto, não precisa mais nada live de hoje, cara. Olha só. É verdade. É bem simples, embora de vez em quando seja difícil de fazer, né? A gente meio que tem que diminuir um pouco o senso crítico e naturalmente, a outra dica que eu deixo, cara, essa dica vale ouro. Quando você for seguir um guia que tem um resultado que você não tem,
provavelmente as ações que ele te disser para fazer são contraintuitivas para você. Você vai querer não fazer. Você não vai querer fazer. A tua mente vai falar assim, não, isso não vai dar certo. Não, isso é o contrário do que todo mundo está falando. Isso aí, você, cara, é batata. Se você começar a perceber muita resistência interna para fazer alguma coisa, pode ter certeza que aquilo ali vai gerar um resultado positivo na sua vida. Vai fazer você promover uma mudança. Porque a nossa mente ela tem a tendência a defender a nossa situação, o nosso conjunto, né, o mindset atual a qualquer custo, inclusive a custo da nossa sanidade, do nosso futuro, do nosso bem-estar. É muito louco isso, né? Mas acontece mesmo. A gente fica resistindo à mudança que efetivamente vai libertar a gente. Bom, recado dado então, Felipe. A gente se vê às segundas, quartas e sextas no Pode com Dinheiro. Beleza? Até a próxima. Abraço. Valeu. Abraço.